Olá, olá, meninos. Boa noite para tudo cabo-verdianos que se espalharam para todo o canto de Cabo Verde, mas também no mundo inteiro, na 4 continentes. No Crafanhos, mas não está contente de estar ali na mais um live da cima, hoje, sábado. É de costume, não está ali sempre, todo sábado está faz live. Não está na terceira temporada de série gospel ou de série Pioneiros de Música Gospel Adventista de Cabo Verde. E hoje nós estamos ali para mais um live. Agradeço a todos que já estão ali conosco, não tem 8 pessoas ali conosco, eu quero agradecer a que já estão ali conosco para assistir. Nós é mais que bem-vindo, nós é nosso convidado especial para estar ali conosco. Mas, como sempre, nós sabemos muita conta com nós para nós ajudar a divulgar esse conteúdo que nós estamos fazendo ali. Nosso objetivo, não também para nós é já mais um de que é partilha com nós, é fazer essa troca de experiência, de partilha, de música gospel de Cabo Verde. Por isso que nós pedimos sempre para nós partilhar nos live, para nós põe amigos no comentário ali de baixo, mas também para nós partilhar live no nosso perfil, para nós enviar através do chat. Então, é aquele que está pedindo nós gostam ali. Chamou eu só quem é que está ali conosco, para agradecer desde já. Está ali Cláudia Carvalho. Boa noite, Cláudia. Enchanté. Está ali Antônio. Quem é mais que está ali conosco? Nós fazemos, sabe ali, quem é mais que está ali conosco? No nome, nós comenta ali para pôr de hoje, que a história, quem é que está ali?
Mais uma vez, na Fanhos Minis, live de nós de sábado é sempre um live muito esperado, tanto para nós, mas também para quem é que também assiste, quem é que está sempre conosco. Então, se boa a primeira vez que está ali conosco, no Creflau, nosso live, ele é um live cheio de novidades, mas também que está trazendo conhecimento, momentos de partilha, de enriquecimento, tanto a nível musical, espiritual, de história. Então, acabou de sair das lives, acabou bem, e pelo contrário, convida outros de vos amigos para estar ali conosco, porque esse que está arrependido de estar ali conosco. Meninos, nós está na quarta live da série Pioneiros de Gospel, e no que lembramos, nós está na terceira temporada da série. Então, se você está ali antes do que assiste que as outras séries, eu convido a tomar tempo, nos domingos, dias que está mais relaxado, a bem assiste, porque não tem convidados que já passa, que tem história para conta, mas também que tem música bonita que você gosta de ouvir. Então, para convidar para você tomar tempo para bem assistir que as outras lives passaram. E hoje não tem um convidado ilustre para comentar o que nós podemos hoje. Ele já hoje é uma pessoa que tem história para conta, mas também ele de que é pioneiro mais antigo que não pode ter hoje na nossa live, por isso que não deixa ele para o último, porque ele é um convidado ilustre, está trazendo coisas sábias de hoje, mas também ele está evoca na nós aquele sentimento de apego, de valorização de nossa música, aquele sentimento de patriótico com nós músicos, e está evoca na nós também aquela esperança, mas tudo aquele trabalho que esses pioneiros fazem, mas não pode dar continuidade e uma coisa pode tornar ainda muito mais bonito. Então, meninos, não queria agradecer já onde ali Melinda, que está ali, aliás, Vince, né, que está ali. Vince, obrigado por estar ali conosco. Samuel, nós é tudo bem-vindo, convidado para estar ali sempre conosco. Nós agradecemos por nossa presença. Está 12 pessoas, é claro que nem tudo nós, tudo alguém ainda capou esse nome ali, mas então, nós é bem-vindo e nós nos agradecemos por estar ali conosco. Ok, meninos, hoje também chama um outro membro para fazer parte da direção da CIMA, para partilhar a tela comigo. Ele que provavelmente também está ali mais tempo conosco, nós também vamos ele mais vezes, mas não creio que hoje ele que também faz entrevista, também dirige as entrevistas. Ele é uma das pessoas que também está ali o tempo que nós estamos fazendo live, então por isso não está chamando. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa tarde. Para aqueles que está tarde ainda. Exatamente. Flam bom nome ali para mim que com show que fala bom nome exatamente para me poder apresentar agora, mas não deixou para boa apresentar boa pessoa e depois não te apresentou agora como membro de direção da CIMA. Boa noite, boa tarde para aqueles que ainda essa tarde. Meu nome é Antônio Miranda, a minha é de Ilha de Fogo, de Igreja de Roçadas, e aceito com muito prazer participar na equipa de Acima para a contribuição e assim para fazer esse trabalho em conjunto para divulgar e valorizar a música de cabo-verdianos. Amém, Antônio. Muito obrigado. Ministro Antônio, se me apresenta, ele é de Cabo Verde, Ilha de Fogo, e justamente Antônio, ele é representante de Acima para a Ilha de Fogo e é membro de direção na equipe de marketing e está ali da apoio e que está fazendo sua live, mas hoje o Antônio tem um bom desenvoltura e tem experiência nesse trabalho de marketing digital. Então, eu acho que prontamente ele mesmo aceita ele bem dar contributo. Então, hoje não tem ali para bem fazer as apresentações e entrevistas. Ok, Antônio, não te deixa com o bom tom. Está à vontade com o nosso público e pode interagir com sempre que você acha pertinente. E também está ali na background ali ou na backstage de apoio. Então, aquilo que puder fazer, não fazer. Ok, então, meninos, nós continuamos ali conosco e nós chamamos mais pessoas para bem assistir live. Nós vamos tomar caminho no comentário ali e nós partilha também. Obrigado para todos nós que está partilha, que está por pessoas no comentário ali. Então, até já, Antônio, deixa ali, então, até já para o continuar ali, tá bom? Obrigado. Ok. Boa tarde, boa noite.
é um prazer, é um privilégio estar nesse momento ali para não fazer essa programação. Não te agradecer tudo nós que está acompanha todos os programas de acima para falar nós que ainda tem muitas coisas boas, muitas novidades, então nós fica ligado. E hoje então nós também tem o privilégio de fazer essa entrevista, tem esse privilégio de fazer essa entrevista com o nosso pioneiro que também trazendo muita história e também ligado à música. Então nós fica conosco, canhos desistiria as live, então hoje estou com esse pioneiro, assim como o Rubem Fra é um daqueles mais antigos, né? E você também conhece um bocadinho de sua experiência enquanto membro da IASD, da Igreja Adventista, e também como que foi essa conexão com música, para trazendo também alguma inspiração para nós que está jovem também, ou seja, que é mais antigo tem que tomar esse legado para não continuar. Então, te pedir, Rubem, a colocar nosso convidado na tela, se possível. Acho que, ok, para aqueles que estavam curiosos para saber, então não tem ali nosso convidado, ok? E aparecer na tela. Então, você também tem nossa conversa para nos perceber um pouco sobre qual é que foi o impacto de música e não só na vida de servo de Deus. Então, acho que está fazendo um eco. Ok. Bom, nosso convidado, aqui nessa hoje, é um pastor, ok? E então, eu estou pedir para fazer essa apresentação, ok? Pastor, então, não gostava que eu falava conosco, para o pessoal que está assistindo, que é que aconselhou, para eu falar com eles, para eu explicar qual é que é o nome de eu, também, eu e de onde nós estamos vivendo atualmente. Não consegui ouvir? É um pequeno problema aqui que o técnico está a resolver. Meu nome é Venâncio Teixeira, pastor já no estado de reforma, desde 2009. Mas depois de 2009, trabalhei mais alguns anos, até 2013. 2013, e ultimamente, 2019, né? 2019, com o novo presidente da associação, falta de pastores, então pedi e dar mais algum apoio. Trabalhei praticamente um ano e alguns meses, quando veio a pandemia, algo muito terrível a ponto que a nossa igreja teve que fechar alguns meses. Mas como está a fazer parte de risco, dado a idade, nesse mês de outubro, completa 77 anos. E então, quando a igreja reabrir, já nunca frequentei a igreja, só ultimamente, há alguns meses para cá, estou também a igreja só no momento de culto. Mas nesse momento, a pandemia diz-se bastante em Cabo Verde. E então, como já está vacinado, nós estamos entrando na linha, não é? Na direção certa. Não é? Manteve muita preocupação, porque me pertenço e ainda a idade, você imagina 77 anos. Então, ainda fazer parte do grupo de risco. De forma que está muito contente. Exato. A igreja, sobretudo, sabe, tem muita gente nova, de boa vontade, que poder dar continuidade, apesar que, de esse trabalho, esta precisa de um pastor presente, novo. Agora é preciso sangue novo, 77 anos que tem sangue novo, que tem nada mais a dar à igreja. É assim, fica sem graça, então não precisa gente nova. Bom, mas o espírito está jovem, né? Exato. É natural de Fogo, mais precisamente de Corral Grande, Conselho de São Felipe, de Corral Grande. Em 1974, e trabalhava como professor primário. Não? De 1974, a minha conversão foi em 1965, mas já a partir de 1968
entra na vida de docência, não é? Era professor, e em 74 houve o chamado para São Vicente, trabalhei um ano como professor, depois lá para Portugal, quando portou uns meses, Espanha teve lá 2 anos e alguns meses, depois teve mais uns 2 anos e uns 4 ou 5 meses na França, vou voltar para Cabo Verde. E o Ministério do Evangelismo começou praticamente em 1980. Teve não um ano completo de estágio, porque depois de 9 meses, dado a necessidade da obra, e então, naquela altura era Federação Guiné-Cabo Verde, pastor Malton Bravo, mandamos para Brava. E quando chega Brava, você sabe, pastor Melo, quando está passando a folga, ele fala, olha, essas 7 pessoas que tem lá na igreja, ele está prestando apoio dando apoio na Ilha Brava. Eu falei, aquilo é muito desanimado, tenha coragem. Ok, manda aquela coragem, não é? Mas quando que vai número era muito pouco. Além disso, ser música, você já imagina, numa igreja ser música, pegar binário para cantar, muita coisa sai errada. Pastor, hinos que não prendem, fora de música, não é? Então muita coisa sai errada. Aquilo é triste, não é? Sim, você quer dizer alguma coisa aí? Não, bom, poder continuar. pastor, Então, naquele trabalho, jovens começam a visitar a igreja, jovens batem a dir, sobretudo Joaquim, quando que bate tropa, já era rebatizado, Joaquim Mendes, ele está fazendo parte de uns grupos aí da cima, não é? Mas ele é muito animado, então ele tinha jeito já com a música, que jeito, mas sabe, ainda era começo, cara, mas dá para fazer um jeito para a igreja. Depois não tinha Antônio Marina, que tocava cavaquinho, ainda tocava piano de boca, não é? Sabe, aquele piano assim de boca. Não tinha Ti, que tocava violão. Tinha o seu irmão mais velho, que está nos Estados Unidos, também tocava violão, Aguinaldo. Então, começando aquele treino, naquela boa vontade, e a coisa bata a progredir. Agora, o que chama a atenção na Brava, quando me diga, nas fotos, nas famílias que visitava, no tempo do pastor Raposo, Antônio Raposo, a música era muito forte. Muita gente convertida na Brava era músico. Bom, tocava de ouvido, mas era um toque muito, muito direito, não é? Bom, então tinha violino, tinha a esposa dele que tocava órgão, depois tinha cavaquinho, viola, violão e outras coisas. E a Brava, como é a primeira igreja, começou muito forte na música. Não só o pregador, que era bem formado, o Antônio Raposo, porque essa manda qualquer missionário para Cabo Verde. Essa manda um dos melhores, porque era começo. Então tinha que ser coisa boa para arrancar da Brava. E então a música, ele ganha muitas almas na Ilha Brava. Pessoas já de um certo nível. Então a música era forte. Mas quando que no Antiga, eu tinha vários anos, música que a gente, outros iam morrer, outros vão para a América. Então música zero. E agora você imagina, gente da Brava, que está habituada a uma boa música, e agora músicas gera. Mas neste recomeço, com esse grupo, não podemos falar no começo de zero. Uma coisa bate anima a progredir, quando há boa vontade de progredir. Sobretudo o nosso irmão Joaquim Mendes, ele tem uma grande boa vontade, não só na ação missionária, mas na música. Ele hoje toca vários instrumentos. Olha, acordeão, ele aprendeu, tocava muito, muito regular o acordeão. Depois toca violino, toca violão e viola, pega em tudo. E sobretudo quando ele vai para a América, e agora o Viva toca em vários lugares, até nos funerais, o violino, não é? Rebeca. Então, houve grande progresso. Mas, pessoalmente, na música, era muito pobre. Antes da minha conversão, eu tocava um pouco violão, mas era mais cavaquinho. Né? Mas depois da conversão, deixei aquilo, não é?
sabe, a gente põe na cabeça, não é? Tem que tomar cuidado, coisa desse mundo, toda aquela coisa, deixa. Tá na música, mas era muito baixo, mas tinha agora uma coisa, inspiração. Inspirar a juventude para aprender, porque a igreja sem a música é uma igreja morta. Não faz sentido. Então aquilo subiu, e quando que no terminou lá com 5 anos e Brava era uma igreja muito forte em termos da juventude, em termos da música, mas não música de pauta. É que assim, uma música só pelo ouvido, mas era muito forte, muito boa vontade. E aquela inspiração levada para todo lugar, toda igreja aqui em Bike no começo, mesmo quando porque o segundo lugar que Bada Brava foi Ilha Santiago. Inspira a nossa juventude, inspira a juventude, e hoje em Cabo Verde tem jovens que tocam muito bem, não só para pauta, assim como pelo ouvido. Hoje a igreja deu uma volta muito interessante. Em todas as ilhas, não tem jovens que tocam muito bem, mas graças àquela inspiração, então, Capone fica como que não nasce. A igreja Capone fica tão pobre, porque houve um problema com a nossa igreja. Quando o missionário foi-se embora, sabe, ficou um certo desânimo em termos de música. A igreja adventista, só depois da década de 80, mais precisamente em 90, ele começou a criar amor à música. Como a igreja Nazareno era diferente, eu lembrava da Brava, tocando acordeão, toda aquela coisa, a gente tinha saudades daquela coisa. Então, uma preguiça que não cria, e agora, hoje, graças a Deus, mais vale tarde do que nunca, onde nunca tem aquela pobreza na igreja. Mas me foi um grande inspirador em todos os lados, como acordeão, na Ilha Santiago. Muita gente aprendeu acordeão graças àquela inspiração. Na Sal, na Fogo, até tinha alguns jovens que nos chamavam de Fogo, para aprender, mas pelo ouvido na praia, tocar acordeão. Então, animou muito. E hoje, me pessoalmente, dá muitas graças a Deus dessa inspiração, que está falando, que arrepender, pelo menos, empurra jovem para aprender, para pusta para excelência, aonde que vai, na América, na Cabo Verde, não tem bons músicos. Louvado seja Deus. Amém, amém. Pastor, foi uma introdução muito cativante de perceber que o pastor tem um enciclopédia de história toda a experiência que ele teve enquanto pastor, enquanto líder e também liderando a associação. Tudo que ele tem podido perceber, mas foi mais de 30 anos de ministério, certo, pastor? Sim. Teve 36 anos de ministério. Quer dizer, antes da reforma. Nós reformamos com 35, 36 anos, mas depois da reforma ainda continua trabalhando. Ok, perceber então, pastor, e fazer referência a pessoas que vêm de estrangeiro, que os missionários que foi enviado, qual é que era o objetivo de ter aqueles missionários ali e também qual que foi esse trabalho específico e quando que eles vai para essas terras, quando que eles voltam para essas terras? Sim. Tanto precisa muito, porque o primeiro missionário que foi Antônio Raposo, me pessoalmente nunca te conheci, só na foto, só a história dele que estou ouvindo, porque quando que ele vai, me era pequenote, na Fogo, ele na Brava que eu trabalhei, nunca te conheci. Agora, eu conheci alguns outros missionários que vêm depois dele. Tinha o pastor Cordas, pai, não filho, né? O filho ainda tem vida, o pastor Cordas, que trabalha em São Vicente, tem o pastor Manuel Lubato, tinha alguns pastores mais recentes italianos, José Carboni, depois teve o seu também italiano, que é pastor Ricardo, mas tem os portugueses, Abílio, pastor Abílio, não me lembro agora, Abílio, que ele mesmo é que redesenha casamento na Fogo, mas ele era o responsável, como presidente da associação, naquela altura, missão, não é? Na praia, Echevarria, Abílio Echevarria, depois tinha como é que se chama, antes dele, olha, tinha um bocado de missionários. A minha ainda nem era adventista, mas eu conhecia à distância.
na Fogo, quando estava a fazer a visita, da igreja de Corral Grande, pastor Mendonça, outros, mas teve um pastor também natural, que é o pastor Gregório. É natural da ilha de Santiago. Ele trabalha há muitos anos em várias ilhas em Cabo Verde. Porque até precisa da altura que eles voltam para Portugal. Porque a minha conversão foi em 65, como em 65 o pastor Abílio Echevarria, ele fica mais algum tempo, que vem substituir é o pastor brasileiro Malton Braff. Malton Braff que vem substituir. Mas me batizando até o pastor Gregório, em 65. O pastor Echevarria já estava na praia, trabalhava como presidente da missão. Pastor, sim. Ok, e percebemos também eu fazer referência naquela época, mas música foi feita mais à base de aquela motivação. Nós que tinha formação, nós que tinha e se calhar instrumentos também, mas foi aquela motivação. E graças àquela motivação que eu fazer, nós te explicamos, mas hoje eu te senti bastante satisfeito com o avanço que a música teve. Eu queria perguntar a você, e hoje, depois que eu tenho toda essa vasta experiência que eu passei durante todo aquele tempo ali, da lida com a igreja, e como é que eu estou hoje a música hoje em relação àquele início? Qual é que é aspectos que tu pode falar assim que é diferente, que te marca de hoje e aquele que era no início quando que eu começava? Sim. Hoje, no Poder Falar, a música deu um passo de gigante. Eu diria, em todas as ilhas. A ilha que, sem dúvida, é mais avançada. Não é? Por exemplo, na Ilha Santiago, dado a estratégia, a posição, não é, da ilha, também o número de membros, são 100, música, em certo sentido, avança mais. Mas, de uma maneira geral, em todas as ilhas, a música teve um grande progresso. E graças a esse progresso, e hoje a conversão é mais fácil. Por que razão? Porque alguém de Cabo Verde já tem, como diria, a música já está no seu espírito. Cabo Verdeano que atravessa a música em todas as ilhas. Nós é amigo de música. Então a igreja, quando tem música, sobretudo música quando é bem tocado, não é? Bem cantado, então isso não está considerado como mais de 50% de atrativo ou de motivação para uma alma que se interessa pela sua conversão em Cristo Jesus. Então, a música tem um papel importante. Pastor, inicialmente eu tocava piano de boca, depois eu passei para acordeão. E qual é que é o instrumento musical preferido de eu? E também, como é que eu aprendi a tocar aqueles instrumentos ali? Quem é que influencia eu? Olha, na Fogo, o primeiro instrumento que eu tocava era cavaquinho, não é? Na Fogo, mas antes da conversão. Não é? E também um pouco de violão, mas mais era cavaquinho. Não é? Nós aprendemos a tocar pelo ouvido, mesmo piano de boca e na órgão. Toca durante algum tempo na órgão, mas não por pauta, pela curiosidade. A gente, quando aprende a fazer os acordes, então você pode, como diria, tentar acompanhar os hinos, se tem ouvido, é preciso ter ouvido. Como o ouvido não era, como está falando, bruto, tinha bom ouvido. E então, nessa experiência, ganha muito aprendendo através de acordes. Mas está gostando de aprender por pauta também. Hein? Isso já é grande coisa, como hoje, a vantagem. Mas com a idade, bata avança, e tem que dar lugar à nossa juventude. E hoje não tem jovem que aprender pelo ouvido e também por pauta, que não está errada, as duas coisas. Mas a aprendizagem pelo ouvido não é fácil, né? Não é fácil, né?
Ok, pastor, também e já percebemos eu fazer uma contextualização praticamente, eu falo muito de aquele início e eu fazer referência a vários nomes que se calhar que nós trabalha junto, que nós apoia, que nós inspira, por modo uma das coisas que eu na fala de nós que te ressaltei é que nós foi uma pessoa que inspira, que motiva Certo. e qual é que e pessoas que não hoje leva esse trabalho ali à frente, que até ainda hoje não percebemos, pega música e fazer música algo positivo, algo que é para levar também evangelho, para levar as mensagens que não tem que procurar. Tem vários. Já no meu tempo, por exemplo, tem Joaquim Mendes, a equipe, não é? E a sua equipe. Depois, quando que vem para Ilha Santiago, tem um jovem menor que hoje está na Angola, até está afastado da igreja. Tocava acordeão já, muito bom. Mas é que dá essa orientação, não é? E depois tem o Virgílio, que hoje está em Portugal, não quer saber se está na igreja, na Ilha Santiago, e a de São Felipe. Tem nosso irmão Jesuíno, na América. Ele aprendeu muito, hoje já toca muito bem, hein? Vários instrumentos. Está na América. Graças àquela inspiração. Depois tem o Mano de Assomada, o José Maria aprendeu com Joaquim na Pedra Madejo. Outros e outros, tem lá o Nelson, que toca acordeão, muito razoável, né? Acordeão. Tudo vem daquela inspiração, motivação. Hein? Então, Joaquim vai trabalhar na Pedra Madejo, vai te motiva e ensina e os irmãos, não é, de boa vontade, até mesmo para aquisição de instrumentos nunca teve muito problema. Você sabe, essa motivação motiva até bolso. A gente arranja dinheiro e compra instrumento. Lembra nosso irmão Julião como diria, na Ilha Santiago, como é que se chama? Ele compra alguns acordeões. Não só isso, até megafone para fazer trabalho público, mas era tudo tirado do bolso, né? Do fundo da igreja, tirado do bolso aquela inspiração. Na Ilha Santiago, a mesma coisa, comprar violões daqueles bons, não é? Essa inspiração. Você está vendo até onde que a coisa foi, hein? E hoje, hoje é para nós jovens, vai vendo, hein? Uma motivação do zero, porque minha gosta de música. E a igreja tem que ter música. Agora, para a gente alcançar um certo nível, não é fácil. Leva anos. É preciso boa vontade. Hein? Mas, graças a Deus, essa boa vontade reina, não é? Ele prospera. E hoje estou já a nível da igreja. Há muitos jovens, inclusive moças, também que estão tocando. Ela é brava na brava. A nossa irmã Laurinda aprendeu a tocar violão. Está toca violão, está cantando. Então dava muita alegria uma moça, público pôde, uma moça que toca e canta. Então, isso é interessante. Exato, então não pode perceber que música é um de que... saber do meu tempo, que hoje, grupo de bastante, tem o irmão Joaquim nos Estados Unidos, também tem o irmão Jesuíno, que os outros para saber se continuam tocando, não é? Fora de Cabo Verde. Mas na Cabo Verde, tudo que é restante, não é? Continua tocando, houve um progresso e outros bem aprender. E hoje, graças a Deus. Veja, por exemplo, o filho do pastor Antônio nos Estados Unidos. Grande músico, hein? Depois tem o nosso irmão Arnaldo. Ele sabe, ele tem talento para isso. E toda a família, né? O Antônio, como é que se chama? O outro... não me lembro, está nos Estados Unidos. Toda aquela família, né? Tem jeito para Alcídio. Egídio. Não é Egídio. É o Alcídio. Alcídio. Okay. Exato. Pastor, e então não te perceber que aquele trabalho que eu fazer teve um legado, para não te perceber que
aquela motivação que eu fazer, de inspirar, de incentivar, hoje é resultado, frutos de Certo, que certo. ele foi passado para outras gerações, e que ele é um ponto importante para demonstrar que não soube entender a importância que a música tem, também na pregação do evangelho, e também para ajudar na edificação da igreja, na programação de igreja. Então, tudo que ele é, a nova geração também está usando como um meio, como um instrumento para fazer esse trabalho que ele leva ao evangelho. Isso é muito bom. Agora, pastor, não está fazer uma pequena pausa, não está bem hoje um vídeo, uma produção que acima se promover, ou que tem estado a promover como de acima, é para divulgar músicas, interpretação, intérpretes de Cabo Verde, de músicas de Cabo Verde. Então, eu te convidava, Rubem, está fazendo aquela exibição daquele vídeo ali, e na sequência eu estou a retomar para a nossa segunda e última parte de nossa conversa, que está muito sábio, ok? Então, eu te aguardo lá enquanto o Rubem está a fazer... Tá pondo esse vídeo ali, tá continua, e pessoal que está na live, então, canhões de esquecer, você está fazer esse apanhado ali, para deixar também uma mensagem na final, então, nós fica conosco. Rubem. Gripe, febre, dor de barriga, tosse, alergia, não sabe que recusar, fica doente a que sabe, mas acabou fadiga, Deus tá cuida, pode crer. Deus tá cuida, pode crer. É que a mágica é de verdade. Ele tá cura, Ele tá cuida. Meu Criador, puxa entre tu, carabadas de mim. Ele tá montas em caixas, fazes funcionar. Ele tá cuida de mim. Ele tá cuida de mim. Gripe, febre, dor de barriga, tosse, alergia, não sabe que recusa, fica doente a que sabe, mas acaba fadiga, Deus tá cuida, pode crer. Deus tá cuida, pode crer. É que a mágica é de verdade. Ele tá cura, Ele tá cuida. Meu Criador, concentre tu, cada pedaço de mim. Ele tá montas em casas, fazes funcionar. Ele tá cuida de mim. É que a mágica é de verdade. Ele tá cura, Ele tá cuida. Meu Criador, concentre tu, cada pedaço de mim. Ele tá montas em caixas, fazes funcionar. Ele tá cuida de mim. Ele tá cuida de mim, oh, oh, oh. Ele tá cuida de mim, oh, oh, oh. Amém, amém.
Muito bom, muito bom. Mensagem passada para nossa criança linda, Keliane Gonçalves. Ele está cuida de mim, então nosso Criador está cuida de nós. É muito bom, através de música, nos saber que nos receber a mensagem de alento. Então, hoje, para nós que estão na nossa live, então hoje você recebe o pastor Venâncio Teixeira, que está contando um bocadinho de sua experiência, como que ele vivencia a realidade de música na sua trajetória enquanto pastor, enquanto líder da igreja, enquanto membro, e assim está contando como que foi essa experiência. Já não teve na nossa primeira parte, e agora nós vamos para a nossa segunda parte, da Chuma Pastor, mais uma vez, Rubens, se puder colocar pastor de volta, para seguir nossa sequência, nós está na segunda parte, também para a nossa segunda parte reta final da nossa programação. Quer saber se ainda está na live, ok? Pastor, tive um problema técnico ali, mas deve estar dentro da volta. Ok. Enquanto isso, Rubem, e eu percebi que teve um comentário de pessoas ali no nosso chat. Então, ali, eu percebi Euclides Silva, você fala que pastor Venâncio, ele prendeu com ele, foi ele que batizou, que casou, ok? Pastor, tem algumas pessoas ali que disse referência, tá bom? Também não encontro ali Virgílio Pereira, pastor Venâncio, quanta saudade. A mim, ele que ensina toca. Uau! Então, Virgílio, é um de que legado que pastor Venâncio só te deixa para contribuir. Então, agradecer infinitamente. Então, é muito bom. Oi? Na verdade, pastor Venâncio estava assim, ou não te chamar pastor Venâncio, ou não te chamar Virgílio. Mas como o pastor Venâncio é mais antigo, não te chamar pastor Venâncio primeiro. Então, é incrível que mim quer saber daquela história ali. Eu não converso com o Virgílio, a mim te lembra de Virgílio quando era pequenote, até toca. Não tem que a referência dele, mas nunca sabia, mas foi o pastor Venâncio que aprende, e o pastor Venâncio que foi esse mentor, por falar. E é muito bom ter tudo que a história ali cruza e confirma tudo que as coisas ali, porque é bonito, mas também te mostra aquele trabalho pioneiro e foi feito, e foi muito bem feito. E precisamente live com pioneiros é um baú de história que não deve resgatar para trazer aquelas memórias e também registrar para futuras gerações. Então, ali nos está perceber que, de facto, ele teve grande contributo na vida de várias pessoas. Também Cláudia Carvalho fala que bom viajar no tempo através de história, grande bênção. Exato. Então, não está percebendo que o pastor está trazendo muitas referências de adventismo, aspecto histórico de adventismo, e que ela é muito bom. E uma coisa que não está percebendo é que o pastor está deixando uma mensagem de que é para não refletir, no sentido de, no início, música era feita à base de aquela motivação e que tem que sentir mesmo de querer fazer alguma coisa, mesmo sem ter informação, mesmo sem ter conhecimento. E hoje, tu pode perceber que se alguém quer enveredar para a área de música, ou tem aquele talento, aquele dom na área de música, ele tem acessibilidade. Hoje já tem formações gratuitas, tem cursos gratuitos, então essa falta só aquela motivação aproveitando essa oportunidade, enquanto que esse lá no início, esse que tinha nada disso, mas aquela vontade ia fazer todo esse trabalho com maior carinho, maior dedicação, então que ele é algo que deve motivar nós jovens de atualidade, que estão vivendo um mundo de cheio possibilidade, cheios recursos, cheios oportunidades, então é uma forma também de não aproveitar para modo que tu cada vez esquecer nunca que levar o evangelho através da música também é um chamado que Deus está a fazer. Tudo que está entendendo a música é uma arma poderosa para poder fazer também a missão. Então, nós está ali, nunca saber se está conseguir tornar volta com o pastor. Na verdade, eu tinha mais um bloco de perguntas para fazer pastor, mas nunca saber se ele está poder voltar para modo essa tua na live. Mas provavelmente pode ter algum problema técnico, pode entrar em contato hoje, se não está conseguindo, se será muito bom. Bom, talvez não pode voltar ali com música,
Aham, volta com música Enquanto, enquanto eu estou a fazer uma conexão ali rápido, como eu estou praticamente na reta final, mas eu estou tentando hoje se eu conseguir trazer para eu terminar aquela segunda parte. Então, não estou vai com mais uma música e assim não tá bem acompanhar aquela segunda parte de conversa com o pastor Venâncio Teixeira, pioneiro Venâncio ok, Teixeira. vamos partir a terra, então. Enquanto Seguir isso, nós cabo. vamos fazer comentário, nós vamos interagir na chat ali, no comentário do tá aguardando os feedback. Então, o pastor já está entra, já pôr uma música bem curta, dá tempo de desorganiza. Ok, ok. É só para dar tempo de desorganiza. Crioulo. Ok, às vezes que as falhas técnicas estão acontecer, mas não está tenta fazer possível para não conseguir voltar, pastor. Ah, Tudo quem é que está na live também, se tem alguma referência, como que tá falando, que tem algo relacionado com a vida de pastor. Ah, ok, pastor, já está de Ok, volta, ok? já estou de Então, volta. exato. Não quer saber se eu consegui hoje aquele vídeo de aquela música que não foi? Eu Não, consegui hoje? o começo todo dia, mas depois já tínhamos que precisar repetir, por causa do Ah, tempo, né? É, não ok, teve um ok. pequeno problema aqui, mas já se ultrapassar. Ok, na verdade, por fazer só um apanhado, assim, é uma criança, filho de pais que é músico, e esta está cantando crioulo, essa vive fora de Cabo Verde, mas está daquele crioulo, nossa identidade, essa é a proposta de acima, resgata também nossos valores culturais através de Certo. música, língua cabo-verdiana. Eu queria perguntar, Banho, qual é que é a sensação que eu tenho quando que eu estou hoje, desde pequenote, uma criancinha, com seu talento, tá enveredando a música, tá cantando, tá expressa através de música. Qual é que é a sensação que eu tenho sabendo que eu está representa uma geração mais antiga e do também ministro que está a crescer, está entra na música. Qual é que é a sensação de eu? O que eu está sentindo? Bom, a minha sensação é o seguinte: você vai na Cabo Verde, sabe, Cabo Verde é um país todo especial. A criança está a nascer com talento especial. Agora, talento pode ser adquirido depois, não é? Mas a gente nascer já com talento para música. Quer dizer, a igreja deve aproveitar desde cedo, motiva crianças, jovens, não apenas jovens, crianças, porque desde criança, você sabe, criança aprende com mais facilidade. Para não poder ter música a nível, é assim, a nível. E, por exemplo, como diria, a lição é o seguinte: aquela inspiração da Brava, aquela motivação, depois de um dia valia a pena. Porque quando que transferir o passado, e Brava bem passado, José Domingos, depois de alguns meses eu vim aqui, mas ele tocava acordeão. Quando que não saía para não tocar acordeão? Então, gente, é mais fácil de aproximar para ouvir a mensagem. Quando você canta, acordeão é um instrumento muito querido em Cabo Verde. Essa foi gaita, não é? Gaita, sobretudo na Ilha Santiago. É de fazer sucesso. Então, valeu a pena. Mas imagina se ele prender para a pauta. Ele é que aprender para a pauta. Ele prender para o ouvido. Mas mesmo servir no Evangelho. Na Ilha Santiago, se não fosse aquela inspiração, aonde vai que alguém aprendia acordeão, a minha aquela pregação, aquela orientação, e a pessoa está tocando, né, toda aquela coisa, e a gente reuniu-se. De tal maneira, sobretudo na Ilha Santiago, é lá que, veja hoje, é um sucesso na Ilha Santiago. A música tem um papel interessante. Então, o que está falando, por exemplo, para as igrejas, desde cedo, a igreja deve apalpar os talentos da criança. Ajudar. Não saber que tem dinheiro, mas a igreja pode providenciar instrumentos para a criança. Às vezes nem sempre está trocando naqueles instrumentos, não é? Que é para servir para atividades da igreja, mas pode ter outros instrumentos que ele bata aprender. Aqueles de aprender para tomar tempo desde flauta, para ensinar criança a aprender a música, seria uma maravilha. Você imagina se aqui não tem
10, 15 ou 20 crianças, começando de simples flauta, tocando, depois outros instrumentos. Isso anima muito, não só a criança, até ele tem evitado fazer coisa, asneirada, porque ele tem que ensaiar, ele tem que bater, aprender. Nós, às vezes, criança desocupada, como diz o Espírito Santo, bem desocupada, é a oficina de Satanás. Então, se a criança está ocupada com o seu lazer, música, transformada em música, depois com o seu estudo, menos tranquilice ele está fazer. Ele está aprendendo coisa mais boa. Então, nós que vencer. Agora, são os adultos que precisam, às vezes, puxar por orelha. É assim. Exato. Mas ainda na igreja, quando tinha maior sucesso na música. Você sabe uma coisa aqui, que no Cassinila, a igreja de Deus nunca deve ser a cauda. Deve ser a cabeça em tudo. Esse que não deve, interioriza para não ser a cabeça. Nós aqui no estado até ensinamos a música, é mesmo aprender comum. É assim? Porque hoje no tempo de juventude, tem muita criançada, não é? Para poder, não é? Fazer que a igreja se desenvolver, por exemplo, quando a gente chega na América, no Brasil, a música é uma maravilha. E, pastor, exato. E uma das propostas de acima é precisamente isso, é no sentido de fazer com que nós, na Cabo Verde, também, nos refletir sobre esses assuntos, no identificar esses talentos, valorizar, consciencializar também nós membros, no sentido de entender que a música tem uma força muito poderosa, principalmente para a questão de evangelização. Então, ali já dá alguns conselhos para pais, para líderes de igreja, para quem é que está trabalhando no departamento de música, promover formações, criar condições para poder incentivar que as novas gerações também, para modo de saber que música ele tem um poder para o bem, mas também ele tem um poder para o mal, tá? Depende de como que não pode utilizar. E às vezes tem quem aqui pode ter talento, uma criança pode ter talento dentro da igreja, de todo percebemos ele tem aquele talento na cantar, aquele talento na tocar um instrumento, e às vezes se não quer apoiá-lo, não quer incentivar, quando que ele tinha uma oportunidade, se calhar fora da igreja, está suscetível a sair da igreja e exercer aquele talento, aquele dom que ele tem. Então, aquele é um conselho que já fica, acredita que pais que estão ali e membros da igreja, então, não devem aproveitar isso. Pastor, eu queria fazer mais uma pergunta ali que é sobre o seguinte. Qual é que foi, já percebemos, um dos contributos que eu dei foi em termos de inspiração e motivação. Agora, na qualidade de pastor, tudo aquela trajetória que eu teve, enquanto pastor, eu queria perguntar para você qual é que foi o maior desafio que eu percebi, eu enfrentar no percurso que eu teve em relação à música. Qual é que seria o maior desafio? E também, qual é que foi o episódio assim, que eu te lembra que se calhar te revela dificuldade ligado à música? Nessa parte final daqui, que tem um problema de ouvido. Ok. Repete a segunda parte. Pergunta em relação a todo o ministério que eu fazia durante aquele ministério de durante todo aquele tempo, e qual é que foi o maior desafio que eu te considerava teve na área de música na igreja, e se também eu teve alguma dificuldade na visão de qual é que foi a maior dificuldade assim, que eu teve na área de música, qual é que é o problema assim, que eu identifica na questão de música. No princípio, às vezes, eu estou trazendo alguns sabores. Porque há gente que, às vezes, se sente muito ousada para tocar na igreja. Logo, 2, 3 meses, 6 meses, não é fácil. Né? Então, ele cria alguns problemas que ele cria. Quando a coisa não sai certa, você fica um pouco decepcionante. Né? É assim? Sobretudo quando não tem visitas. Hoje já não é o caso, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas não sabemos o que está passando, não é? Mas aquela boa vontade, nunca pode mais desanimar aquela boa vontade. É assim, aquela boa vontade, porque a gente aprende a fazer, fazendo, à medida que vai tocando, vai aprendendo mais. É assim, nunca pode mais ficar
de tal maneira para aquela pessoa, assim, assim, não tem que animar. Agora, Pois. nem sempre naquela animação, sabe, o brilho, aquele, a tipo de um impulso que a pessoa, não, vai, tem que fazer uma coisa. Mas é fazer essa coisa, a princípio, sai muita coisa errada. Mas esse sabor que, ao mesmo tempo, gente alegre, está falando, não, mas está no caminho da aprendizagem. Depois isso está sendo ultrapassado, não é? É assim, Pastor, mas é decepcionante, não é? sim. Ok, pastor, na nossa live tem duas pessoas que se te acompanham na nossa entrevista e também essa te fala de que eu é pastor que batizas, pastor que ensinas a tocar. Então, Assim, eu tenho, exato, eu tenho Virgílio Pereira. Eu deveria ok. conhecer Virgílio, ok? Virgílio Pereira foi eu que ensinar a tocar. Também não tem chamo de mais um comentário ali, porque lá acho que estava na live, que acompanha. Eu tenho também Euclides Silva, que flama, que batizar, que casal também, ok? Então, É eu tenho verdade. duas pessoas ali que estão manifesta essa satisfação de opinião, conta para modo assim também esta rever que esse momento que se passaram. Pastor, você chega na reta final, queria fazer banho perguntas ping-pong. Da pergunta eu te responder, pode ser? Tá bem, tá bem. Ok, qual é que música preferida de Nho? Qual é que música que mais Nho gosta? Pode ser de Inário, pode ser de jovem. Aham. Ok. Olha, do Inário, há um hino que tu gosta bastante, que é Jesus, tu és a minha vida. Uau, aquela é a Esse minha hino preferida também. pelas letras, né? É uma mensagem muito interessante. Exato. Todo Ok, hino. exato. Que tipo de interpretação musical que mais Nho gosta? Por exemplo, solo, dueto, trios, quartetos ou grupos? A hora que nós tenhamos só na casa, assim, qual é que tipo de interpretação Olha, que Nho o gosta? quarteto é muito interessante, porque a pessoa, você ouve várias vozes, né? E então aprecia muito aquelas vozes. Quarteto. Ok. Agora, qual que é um cantor e que não te ouve mais teu? Um cantor de igreja que não tem estado a ouvir ou que não te costuma ouvir, que é um tipo que é um pessoa, um intérprete que sempre não te ouve essa música. Normalmente, eu trabalhia muito com mensagem do pastor Bulhão. Naquele tempo era, como está falando, gravação. Né? Sonete foi uma grande Inspiração. motivação. Ok, somente. Agora, para terminar, para morrer nossa live, já tempo de live já está no fim. Não queria o Ok? senhor podia contar para nós uma experiência marcante ou uma experiência engraçada que não te lembra dele, ligado à música, que aconteceu no tempo que nós esteve a fazer trabalho de nenhum. Uma experiência marcante ou engraçado em relação à música, o senhor te pode lembrar? Bom, lembrava vai lá, é engraçado, na praia, era na altura de a minha ordenação na praia. Eu preparei um grupo de 4 jovens, 2 rapazes, não, eram 6. 3 rapazes, deixa eu ver, 6 ou se 8. José Domingos, Aguinaldo, Joaquim, 8. 4 rapazes e 4 meninas. Um grupo muito interessante, na Brava. Vai a gente sair divinamente para a praia. Quando vai para a praia, não apresenta alguns números. Então, isso chamou a atenção de tal maneira. A coisa, sabe, quando a coisa era bem ensaiada, que você está apostando pura excelência, você cativa o público. É assim. Então, lembramos aquela coisa. Por exemplo, Pastor Paulo tinha um coral que era muito bonito na praia, até ia cantar para o presidente da República, para o primeiro-ministro, aquela coisa, eles tinham um uniforme muito bonito, toda aquela coisa. Mas aquele grupo não fazia um uniforme simples, mas aquilo chamou atenção na praia, quase a esquecer de ser coral. Aquele grupo da Brava, ouviu? Inclusive, alguns rapazes, né,
deixa-me ver, chegou, pelo menos tentou arranjar namoro na Brava para casamento, né? Porque deu tanta graça, tanta inspiração, mas de ver aquilo, é só perguntar ao irmão Joaquim, não é? Que fazia parte do Aguinaldo, toda aquela coisa, chamou muita atenção, mas vai vendo coisas simples, mas é que era bem ensaiado, numa posta para excelência. Excelência. E que então nenhum tinha vergonha. E quando você não tem vergonha, que você sente à vontade, frente do público, está apresentando coisa bonita, ó minha gente. E lá tinha uma canção que era feita por irmão Joaquim, que não aproveitando. Chama muita atenção. Deixa eu ler um comentário ali de Virgílio Pereira. Ele falou, mas ele acredita, mas Deus inspirou para criar uma escola de música. Foi um momento oportuno para nossa igreja de Ponta d'Água, ok? Hoje minha casa é cheia de instrumentos, violão, piano e acordeão, graças a esse grande homem de Deus. Obrigado, pastor. A mim é grato por tudo. Uau, amém. Deus seja louvado. O trabalho que eu fazer no reconhecimento de Virgílio e com certeza tem tantos outros que com certeza nos inspiraram e hoje esta retribuir essa motivação que nos dá a ponto de continuar esse trabalho. Pastor, e nosso tempo é limitado, não sabe também como nunca poder ficar o tempo sentado, então não te agradecer imenso para a participação de nós e live, nunca saber se Ruben tem live gravado, mas não te considerava que se calhar se fica gravado para fazer mais um outro para não gravar para onde eu tenho seus dados, seus informações, seu aconselhamento que é muito bom para não passar para nós, para novas gerações que está gostando e para não recuperar também alguns dados históricos que eu apresentar. Eu é uma enciclopédia em pessoa. Sobretudo no evangelismo. No evangelismo há muita experiência, muita experiência. Exato, para não aproveitar e assim para não resgatar que as memórias ali. Então, pastor, e acima ele tem esse objetivo que é de trazer essa reflexão em conjunto com intérpretes, músicos, compositores, produtores, no sentido de não valorizar a música ligado à nossa identidade cabo-verdiana. E por isso, nossa entrevista está terminando com a seguinte pergunta. Qual é que é a mensagem que eu te deixa para essa iniciativa que acima tem, para esse grupo que está liderando esse projeto? Qual é que é o conselho que eu te deixando, eu é mais grande do que o opinião? Qual é que é o conselho que eu te deixando, assim, para não poder também continuar esse legado que eu deixa para nós que tem que também continuar esse trabalho? Ok. Nós sabemos, não é fácil hoje a concretização do objeto que nos traçamos, assim, não é fácil, mas não desanimar. Agora, uma coisa que eu queria falar acima aqui é o seguinte, apostar fortemente para a excelência. O mundo hoje é diferente. Excelência exige sacrifício, não tem que dedicar tempo para isso, mas excelência em tudo com aquilo que nós trabalhamos. Meu objetivo é evangelizar o mundo pela música. É muito fácil evangelizar o mundo pela música. E então, nós vamos fazer um trabalho muito honrado. É um trabalho que, pessoalmente, dá grande valor. Tenho certeza, mas sim, nós bata singra cada dia. Nós falamos, valeu a pena, mesmo nesse tempo final. E dedica tempo, não é? Para inspirar a gente, para motivar a gente, para terminar a obra também, através da música. Amém, pastor. Obrigado por esse conselho. Rubens está ali, que te representa acima, e com certeza essa é a proposta de acima, no sentido de usar música para evangelizar. Nós temos missão que é de pregar a breve volta de Jesus, então a música também vai ser um dos instrumentos, um dos meios para nos fazer esse trabalho. Então, eu te agradecer imenso. Foi muito bom para nós desde 2013, 2014, que hoje já não consegui hoje também, pessoalmente. Então, foi muito Graças bom. À tecnologia.
Exato, então não te agradecer para a presença, para essa contribuição, para esse relato que eu fazer ali, para nós é muito bom, para nós também recuperar aqueles dados históricos ali, que é para não poder pôr no arquivo, para não poder dar em conta mais pessoas, mais nós ministros que sabem nascer, né? Ou que se não desenvolver para demonstrar que o trabalho que nós fazer enquanto pioneiros é um trabalho que exige esforço, que exige dedicação e que ela também deve ser algo que deve continuar com ele. Então, não te agradecer bastante para modo de fazer esse live, ele já tem um monte de tempo para programar para fazer, mas hoje, graças a Deus, eu não consegui. E também Não foi fácil. te agradecer tudo pessoas que esteve a participar conosco daquela colaboração, aquele feedback ali, muito importante. Então, te termina para ali e depois te deixa Rubem com palavras finais para fazer fecho de nossa live. Ok? Tá bem. Um abraço. Muito obrigado, Antônio, mais uma vez, muito obrigado para a boa apresentação, mas também agradeço o pastor que foi nosso convidado de hoje. Pastor, a mim sempre foi um admirador de nho e hoje não acredito também a admiração aumenta ainda um bocadinho mais para modo ouvindo nho com tudo aquela história ali, entusiasmo, mas hoje é tudo aquilo que ele faz. E tem uma coisa ali que traz para as lives ali, mas quem recorda dele. Aqui na álbum de fotografia de minha mãe tem uma foto que o pastor está lá com o acordeão, está tocando lá na praia de Mangue, ele e Joaquim Mendes. Ok. Então, Estou cantinho vendo. Queria que as coisas que me nascem na casa, né, fotografia, tudo que as coisas lá, não lembro na altura, não perguntava aquele quem, mas pastor nunca precisa perguntar para se cara, né? Bom, embora está mais jovem, sem cabelo branco, está tudo jovem, e Joaquim Mendes que nunca consigo identificar. E agora, de pastor não identifica logo. Mas aquele que as coisas que está falando a mim marcam como músico, porque quando não chega na casa ou na assim acha tudo que as fotos, embora minha pai que está presente, mas minha mãe guarda ainda tinha um acordeão lá. Então, mim hoje a Virgílio toca acordeão, hoje a Ciro monta toca, mim não lembra dele vagamente, vou mostrar pequenotinho. Então, a mim fica radiante com toda a história que o pastor traz ali hoje, porque é inspirador, pastor. É inspirador, mostra aquele trabalho que nós fazíamos, que foi aquele, não está hoje, mas hoje nós não tínhamos expectativa, mas hoje já não confirma, foi aquele principal líder, mentor de tudo que chama de liderança de igreja para dar aquele empurrão, e Joaquim Mendes. E nós nos está grato por isso, porque é através de nós que não nos bendiga hoje, para nos chegar ali hoje, para nos dar tudo força. E não está pedindo Deus para abençoar a vida de pastor, tudo se família e para continuar também essa pastor nesse ministério que ainda está em curso, embora está na reforma, né? Mas não sei uma pastor que está para ainda está trabalha e agradeço para a boa presença ali conosco, pastor. Então um grande abraço também de parte de acima, os conselhos sábios que deixaram ali. Enfim, nunca tem palavra para agradecer mesmo. Só Deus para pagar tudo aquilo que nos gratidão que nos está sentindo nesse momento. Ok, pastor. Muito obrigado. Até agradecer aqui os técnicos que estão, porque hoje o dia foi muito grande, um sábado duplo. Muito agradecer pela próxima, dentro de 3 meses ou 4 meses. Agora, só que a gente sabe um pouco mais cedo. Senão esta castiga nós. Tá vendo, né? Lá na casa, eu quero saber que é fácil. Não tem tempo, né? Tem que ser aqui é melhor, né? Aqui é melhor. Ok, então um abraço a todos. E Deus continua, Deus te abençoe nós nessa atividade, que abra, nunca ter dúvida, nunca poder falar, não, é coisa assim, não. Termina de uma maneira gloriosa, em todos os aspectos. Portanto, a música é um outro aspecto. Para o mundo admira, a Igreja Adventista tem muito e do melhor. O mundo precisa. Ok, então, até a próxima e sucesso. Obrigado, até a próxima. Obrigado a todos os técnicos que estiveram lá também a fazer aquele trabalho. Lá, Antônio, muito agradeço. Ok. Aparato lindo, agradecer e até a próxima, ministro.
Só partilha com nós na terça-feira, não também tem live. Eu queria partilhar com nós ali fundo de tela, ali, se a senhora está permitindo. Então, Terça-feira. terça-feira, não também tem um outro live sobre digitalização da música. Que você consegue partilhar ali fundo de tela, mas se olha ali. Esse live importante sobre digitalização da música. Então, até próximo, até terça-feira, eu estou convidado para assistir ali conosco de novo. No quero agradecer a todos nós que estive ali, que dão apoio, que estive ali, comenta, mas está traz novas pessoas. E nós tudo está no nosso coração e assim nós estamos ali para fazer isso, para trazer pessoas assim, o pastor Venâncio ali, que está aí, essa mensagem final foi de excelência, para não pauta para excelência. Incrível que ela é o único princípio que acima está presa para ele, para excelência. Então, não está contente de ouvir mais ou menos esse repto de pastor. Rubem, queria só agradecer também o pessoal técnico lá que esteve da cobertura para o pastor, porque foi luta para não poder conseguir, mas graças a Deus, então muito obrigado para essa lá. É verdade. Ok, maltas, obrigado, até a próxima, nós estamos juntos. Terça-feira, que eu esqueci, nós também estamos com nós sobre um live, tema é digitalização da música. Então, até lá, até a próxima, até terça-feira. Tchau. Tchau.